Podeis sentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, dos versos de 5 a 22. Atos, capítulo 4, versos de 5 a 22. Intrepidez. É sobre isso que queremos refletir nessa noite. Só para contextualizar o texto, estava então Pedro e João no templo, e enquanto estavam lá, encontraram um coxo, e esse coxo, ele pedindo esmola, e eles respondem: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a vocês. Levanta, em nome de Jesus Cristo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E diz a palavra de Deus que esse coxo levantou e começou a saltitar de alegria, pois há muitos anos estava naquela condição. Bem, e então acontece isso, verso 5 do capítulo 4 de Atos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, e Caifás, e João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Perguntaram. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar tudo o que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Intrepidez. Essa história tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, é o início da igreja, os primeiros passos da igreja.
Jesus Cristo havia assunto aos céus, o evangelho começava a crescer, e eles assim foram. É a história inicial. Estão Pedro e João. Pedro e João participavam do chamado círculo íntimo de Jesus Cristo. Eles participavam então, foram aqueles que viram a transfiguração, foram os que estavam com Jesus Cristo em algumas curas. Pedro e João em especial. Hoje pela manhã, quando falávamos sobre quando Pedro negou a Jesus, Pedro e João estavam juntos ali naquele lugar. E agora, eles estavam diante do Sinédrio. Eles estavam diante dos principais líderes da religião daquele tempo. Estava o sumo sacerdote Anás, Caifás, seu parente, e toda a sua família. Ou seja, toda a liderança religiosa de Jerusalém estava naquela sala ali. Quando a gente fala de Sinédrio, Sinédrio é um tribunal religioso judeu. E eles estavam lá. Mas uma coisa interessante sobre Pedro e João: eles não tiveram medo. Nunca. Eles não se calaram. Eles testemunharam com ousadia e intrepidez tudo que Jesus Cristo falou a eles. E há nesse texto belíssimo que lemos 3 partes principais. A primeira delas é exatamente o texto de 10 a 12, quando então ele diz por que ele estava ali. E ele diz que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E não há mesmo. Só Jesus Cristo salva. O segundo trecho é o de 19 a 20, onde eles dizem que não podemos deixar de falar tudo aquilo que temos visto e ouvido. E ainda nos versos de 29 a 30, mais adiante no texto, que nós não lemos agora, ele fala exatamente como os servos falavam com intrepidez. E finalmente, esse trecho termina com eles orando e tremendo o lugar onde eles estavam. Meus irmãos, era o início da igreja. Isso tem muito a nos ensinar hoje. Podemos dividir em 3 partes. A primeira delas é eu sei, conhecendo profundamente a Cristo e a mensagem. Isso ficou claro na vida deles. Eles sabiam do que falavam, porque eles sabiam em quem criam e sabiam do que estavam dizendo. Você pode dizer isso também? Eles conheciam Jesus Cristo, meus irmãos, mas a intimidade com que conheciam a Cristo era revelada nas suas palavras. Eles sabiam de quem eles estavam falando. Não era uma notícia, não era uma mensagem vaga, não era alguém que disse para alguém que disse. Eles conheciam Jesus Cristo, eles sabiam quem era o Senhor, e porque eles anunciavam, e o poder que ele tinha, eles sabiam o que eles estavam dizendo. É interessante que os líderes religiosos vão se admirar, porque sabiam que eles eram iletrados e incultos, ou seja, eles não eram homens de livros, nem de conhecimento profundo, mas todo aquele que conhece a Jesus Cristo, meus irmãos, o conhecimento é mero instrumento, pois vem do alto, o poder, a palavra, o testemunho necessário, e isso eles tinham. Eles sabiam de que falavam, como falavam, propriedade, autoridade, e eles sabiam a quem serviam. É interessante porque nesse pequeno capítulo da Bíblia, a palavra Jesus, Cristo e Senhor aparecem inúmeras vezes. Sabem por quê? Porque essa deve ser a nossa vida. Jesus Cristo, Senhor, Salvador, deve fazer parte do nosso dia a dia como pessoas, como crentes, como servos, deve fazer parte da nossa vida. Tenho insistido muitas vezes, a gente vai em alguns encontros de treinamento e se fala de técnicas, de formas, de planejamentos e coisas extraordinárias. Mas eu participei de uma palestra para pastores, 1 hora de palestra, em nenhum momento se falou de Jesus Cristo. Que pena. Antes gastássemos
58 minutos entendendo e falando do nosso Senhor e Salvador, que é o fundamento da igreja, e o motivo da igreja, e a mensagem da igreja, e é o motivo de você estar aqui, e é o motivo de nós irmos para a eternidade, do que qualquer outra coisa. Mas é claro que as outras coisas fazem parte e devem ser estudadas e aprimoradas, mas não esquecer que é preciso saber, sim, andar com Cristo, pregar a Cristo, viver em Cristo. Mas também o texto nos mostra a reação deles, é a igreja em ação. Eles dizem então: eu não posso me calar. Eu fico pensando a cena daquelas autoridades religiosas com as suas roupas talares, aquelas roupas rebuscadas do sumo sacerdote, dos auxiliares, pessoas ricas que gostavam de impor respeito pelas suas vestes e palavras difíceis. E aqueles dois homens simples, pescadores, que ali estavam. E é interessante o que é o poder de Deus, pois aqueles homens que se achavam cheios de autoridade tiveram que se calar diante de dois pescadores. Sabem por quê? Porque eles não podiam se calar. E eles vão afirmar isso. Eles também não podiam ficar impassíveis diante do mal. Havia um coxo que precisava de ajuda, ele foi curado. Havia aqueles que precisavam de salvação, Jesus Cristo foi anunciado. Eles não ficavam impassíveis diante da vida. Literalmente, eles não podiam deixar de ajudar uma pessoa. O motivo deles estarem naquela confusão foi a cura de um homem aleijado. Veja que eles foram chamados a atenção porque curaram uma pessoa, e eles foram bem claros que não podem deixar de ajudar. A igreja sempre está em movimento, a igreja sempre está ajudando. Sempre haverá perto de nós uma pessoa que precisa de ajuda. Falei isso no domingo passado, e é preciso insistir nisso. Sempre haverá perto de nós alguém precisando de ajuda. Pode ser quem está ao seu lado agora, pode ser alguém que você conheça, um parente, um vizinho, ou simplesmente um desconhecido que está no seu caminho. Mas esse que precisa de ajuda, você é a pessoa que pode ajudar. A igreja é que deve ajudar também. Reação. Mas também esse texto nos mostra algo extraordinário. Diante dos obstáculos. E a partir de agora, meus irmãos, algo extraordinário vai acontecer com a igreja. Chama-se perseguição. A partir deste capítulo, deste episódio, a perseguição da igreja nunca mais vai deixar de acontecer. Por isso a importância desse texto. E por isso a importância de entender como é que vamos ficar diante desses obstáculos que Pedro e João estiveram. Primeira coisa que a gente vê deles: olhe para a cruz. Mensagem, missão, esperança. Aquela cruz não foi apenas madeira, aquela cruz foi a pessoa que o puseram lá, foi aquele sangue derramado, foi a acusação posta em cima, e foi o meu pecado, o seu, que colocaram o Senhor lá. Por isso que a mensagem da cruz, ela é redentora, é salvadora, é restauradora, libertadora. Mensagem: nosso Senhor não ficou na cruz, nem na sepultura, mas ressuscitou. Esta é a mensagem que eles anunciaram e que nós também. Eles tinham a missão de levar o maior número possível de pessoas para Cristo, e tinham a esperança neste tempo e no porvir. Também, diante dos obstáculos, esteja pronto para resistir ao mal, e isso pode doer.
Como a perseguição começa agora, alguns dias depois, esses mesmos Pedro e João e mais alguns apóstolos vão ser presos e açoitados. E diz a palavra de Deus que eles saíram felizes por ter sofrido em nome de Jesus. Isso não é masoquismo, isso é fé e certeza de que a minha vida vale a pena, tem sentido, e não importa os obstáculos e nem a perseguição. Esteja pronto para resistir, e é preciso fazê-lo. Para vencer os obstáculos, esteja pronto para dizer o certo na hora certa, e isso às vezes pode incomodar. Dizer o certo na hora certa é o necessário. É interessante como às vezes perdemos a oportunidade de ficarmos quietos, mas às vezes perdemos as oportunidades de falarmos o necessário. A autoridade com que eles falavam, as palavras que eles falaram, fizeram calar aqueles homens todos ali. Sabe por quê? Porque eles falaram o que era preciso. Você tem falado o que é preciso? Agido da forma correta? Feito o que é preciso? Para mostrar Jesus Cristo em tudo que fizer, para que Jesus Cristo apareça. Anuncie com ousadia, diante dos obstáculos, convicção, sabedoria e amor. Não diga com convicção as suas dúvidas, e nem com dúvidas as suas convicções. O que você crê? Isso precisa estar muito claro, para que ninguém, nem na sua vizinhança, nem no seu trabalho, nem em nenhum lugar da sua convivência, tenha dúvida de quem você é e em quem você crê. Que ninguém tenha dúvida. Você não precisa ser um chato, e não é essa a ideia, mas você precisa ser um crente, e esse é o testemunho que damos, com palavras e com atitudes. Anuncie com ousadia. Desde esse dia que a igreja nunca mais deixou de ser perseguida, nunca mais. Tentaram de todas as formas calar, não conseguiram. Tentaram destruir, não conseguiram. Tentaram queimar a palavra de Deus e proibi-la, não conseguiram. Tentaram enclausurar, não conseguiram. Tentaram deixar de lado, não conseguiram. E hoje, as perseguições que tem, e há perseguições severas no mundo, mas hoje há uma perseguição velada também, que é terrível da mesma forma, continua a existir, mas a mensagem é a mesma, o Senhor é o mesmo, a transformação é a mesma, e a intrepidez exigida de cada um de nós também é a mesma. Hoje ainda, a palavra precisa ser pregada com essa intrepidez. Precisamos de crentes assim, como Pedro e João. Precisamos reacender esta chama de pregar com autoridade e poder da palavra de Deus. Precisamos dobrar os joelhos e interceder. Precisamos reagir e anunciar. Não podemos nos calar, não podemos ficar parados. Somos igreja deste mesmo Senhor Jesus, que eles crucificaram e que nós cremos e que anunciamos. Por isso eu confio, por isso eu posso me dedicar, por isso eu também posso descansar no Senhor. Que a lição de Pedro e João continue a falar a cada um de nós. Vamos ficar de pé e vamos cantar.